A nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 8, verso 31 a 38. Assim está escrito: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele impunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Quem dizer, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, verso 31 a 38. Os discípulos chegaram a um ponto crucial em sua relação com Jesus. Eles agora sabiam que ele era o Messias. O leitor de Marcos sabe disso desde o início do livro. E, portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos que, às vezes, demoraram bastante para compreender verdades espirituais. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, mas não mencionou os problemas. Agora que eles sabiam quem ele era, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discursos indiretos, mas agora Marcos revela as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo chamou de Satanás e lhe disse que saísse de seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Antes de sua crucificação, o Salvador explicou a seus discípulos que ele seria morto e ressuscitaria. Anjos estavam presentes para gravar suas palavras na mente e no coração deles. Entretanto, os discípulos aguardavam o livramento da opressão romana e não conseguiram aceitar a ideia de que aquele a quem se centralizava todas as suas esperanças tivesse de sofrer uma morte humilhante. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram da mente deles, e ao chegar o momento da provação, estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu completamente as esperanças dos discípulos, como se ele nunca os tivesse divertido a respeito do assunto. As profecias anunciavam o assunto com a mesma clareza com que Jesus predisse sua própria morte aos discípulos. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para a grande tribulação têm sido apresentados claramente. Há, no entanto, muita gente que não consegue compreender essas importantes verdades, como se elas nunca tivessem sido reveladas. Satanás aproveita cada oportunidade de impedir que as pessoas aprendam mais sobre a salvação, de modo que não estejam preparadas para o tempo da angústia. O Grande Conflito, página 494 e 495.
Quando Cristo revelou a Pedro o tempo de prova e sofrimento que estava diante dele, e Pedro replicou: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. O Salvador ordenou: Saia da minha frente, Satanás. Satanás estava falando por intermédio de Pedro, fazendo-o desempenhar a parte do tentador. Pedro não suspeitou da presença dele, mas Cristo pôde perceber a presença do enganador e, em sua repreensão a Pedro, dirigiu-se ao verdadeiro inimigo. A intenção de Satanás era desanimar Jesus enquanto ele se esforçava para salvar a raça caída. E as palavras de Pedro eram exatamente o que Satanás desejava falar. Eram palavras contrárias ao plano divino. E qualquer coisa dessa natureza constituía uma ofensa a Deus. Tais palavras foram pronunciadas por intermédio de Satanás. Ele esperava que elas desencorajassem e desanimassem a Cristo. Mas Cristo se dirigiu ao autor dessa ideia dizendo: Saia da minha frente, Satanás. As palavras de Pedro não eram para ajudar a consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estavam em harmonia com o plano divino, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com seu exemplo. Jesus deixou claro que seus seguidores são chamados a ter o mesmo objetivo que ele: tomar a cruz e segui-lo. A crucificação era o método de execução mais cruel, humilhante e intimidante praticada pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo. Aquele que amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, trabalhará com a constante compreensão de que é espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Tornando a vontade de Deus sua própria vontade, revelará na própria vida o poder transformador da graça de Cristo. Em todas as circunstâncias da vida, tomará como guia o exemplo de Jesus. Todo fiel e abnegado obreiro de Deus está disposto a gastar e deixar-se gastar por amor aos outros. Cristo disse: Quem ama a sua vida perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Por meio de diligentes e refletidos esforços para ajudar onde o auxílio é necessário, o verdadeiro cristão mostra seu amor para com Deus e seus semelhantes. Pode perder a vida no serviço, mas quando Cristo vier buscar suas joias raras para si, tornará a achá-la, e como prêmio, vos dará uma vida eterna ao lado dele. Que Deus te abençoe e até a próxima.